Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 5h34. Isso aí é um mantra para remover o ego, é um mantra de uma meditação sufi, aquela ordem muçulmana vigente na Turquia, na Pérsia, né, no Irã hoje, que teve o grande poeta Rumi como um dos seus seguidores. Boa tarde, Neumann, tudo bem? Boa tarde, César Saqueto, boa tarde, Luiz Fernando Vassalo, boa tarde, Paulo Vicevi, boa tarde, ouvinte da Rádio Estadão, aquele que quer 100% no 92.9. Vamos lá. Ô, Neumann, bom, ministro Edson Fachin, do Supremo, novo relator dos processos relacionados à Lava Jato na Suprema Corte, função que era desempenhada pelo ministro Teori Zavascki, morto no acidente aéreo no dia 19 do mês passado. O novo relator foi definido hoje num sorteio eletrônico feito por um software responsável por distribuir aleatoriamente os processos do tribunal entre ministros da segunda turma, que são Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, José Dias Toffoli e, desde hoje, Edson Fachin. José Neumann e Pinto, há alguma dúvida de que foi um sorteio mesmo e não um cambalacho? A presidente Carmen Lúcia tomou todas as providências para convencer a opinião pública e, sobretudo, seus adversários lá dentro do Supremo, que o relator da Lava Jato não sairia de uma decisão autocrática dela, nem de um conluio dela com os 9 colegas remanescentes do plenário. Tomou todas as decisões burocráticas possíveis para transferir Luiz Edson Fachin da primeira para a segunda turma. E assim, ele já está na turma do antecessor na hora da escolha. Comunicou os 4 mais velhos da primeira turma aceitarem a transferência sem dissidências. Tudo por escrito em ofício como manda o figurino. O sorteio eletrônico, à base do instrumento do algoritmo, apontou o ministro considerado ideal para o lugar. Está tudo conforme o figurino. Resta saber quem é que vai acreditar nisso. Que justamente o Fachin, com 20% de chance, como qualquer um dos outros 4 candidatos, foi sorteado. O meu amigo Zé Paulinho Cavalcante me escreveu de Portugal dizendo que Deus é brasileiro, respondendo um e-mail meu em que eu dizia que se Deus fosse brasileiro devia ser masoquista diante de tantas tragédias que a gente está vivendo aqui. E eu respondi que seria melhor deixar Deus fora disso e conceder a cidadania brasileira ao algoritmo, que fez a escolha que parece que nada teve de aleatório, pelo menos pelo visto, né? Bom, o sorteado, o ministro Fachin prometeu conduzir a Lava Jato com prudência, celeridade, responsabilidade e transparência. Numa nota divulgada pelo gabinete, o ministro afirma que será essa uma forma de homenagear o saudoso amigo e magistrado Teori Zavascki, antigo relator das investigações sobre a Petrobras. O Neumann, os trabalhos de transição entre o antigo gabinete de Teori e o de Fachin já começaram. Por que o Fachin era considerado como o melhor substituto de Zavascki? Você fez a pergunta porque era certo. Eu sou o maior insuspeito para defender essa tese. Porque eu combati a indicação de Fachin, escolhido por Dilma, para o lugar de Joaquim Barbosa, 8 meses depois da saída do relator do famoso mensalão e quando era presidente do STF, né? Afinal, o Fachin tinha gravado uma mensagem apoiando Dilma, vulgo Janete, na campanha eleitoral, explicitamente. Na propaganda, que você sabe, César, você já concordou comigo várias vezes aqui, nunca foi, nem vai ser gratuita, no rádio e na TV. Sim. Então, além disso, os editoriais do Estadão lembraram sempre que ele tinha um problema legal. Quando ele foi procurador do Estado do Paraná, ele exerceu advocacia privada. E isso era proibido pela Constituição à época em que ele entrou na Procuradoria. Mas ele foi dado parecer a favor dele. Ele depois de 6 vezes ser candidato, ele entrou naquela que ele consideraria a última vez, né? Além disso, a Dilma armou um esquema milionário para conseguir a aprovação dele. Pagou, inclusive, uma assessoria daquele pessoal que administra crises, né? Mário Rosa e tal, para ele responder aos senadores. Ele respondeu brilhantemente. Ele se preparou muito bem na sabatina e os senadores não se prepararam direito. E ele foi aprovado, apesar da oposição pior do que a minha, do presidente do Senado, Renan Calheiros, que tentou impedi-la de qualquer jeito.
eu critiquei muito, inclusive 2 amigos meus que eu citei aqui, o Zé Paulinho Cavalcante e o senador Álvaro Dias, que o defendeu de forma ardente, por ser lá do Paraná. Ô Neumann, mas então, diante de tudo isso aí, o que faz o Fachin, ou do Fachin, o substituto ideal para o ministro Teori Zavascki nesses processos da Lava Jato? O que está em jogo agora, César, não é a militância nem o currículo de servidor do Fachin, mas a atuação dele como ministro do Supremo. De minha parte, muito antes da tragédia de Zavascki, eu já tinha pedido desculpas, tanto a Álvaro Dias quanto a Zé Paulinho Cavalcante, por ter criticado demais o apoio ferrenho que eles deram ao jurista. E eu só fiz isso, Saqueto, porque não encontrei deslize ético nenhum, nem ideológico ao longo da conduta dele no Supremo. Vou me permitir, se você não achar chato, citar alguns exemplos ao acaso. Pois não. O Fachin relatou a ação do PCdoB contra o rito fixado por Eduardo Cunha, então já inimigo da Dilma, para a tramitação do impeachment da presidenta Janeta. E votou pela manutenção do rito definido por Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Ele foi vencido. Quem venceu foi o primeiro voto divergente, votou logo em seguida a ele, que foi o Luiz Roberto Barroso, que defendeu que não valia o rito do Eduardo Cunha, mas sim o rito que levou ao impeachment do Collor, né? Que, aliás, também não foi seguido. Bom, vencido, né, pelos votos dissidentes dos colegas, ele teve um comportamento muito ético também. Ele sempre votou a partir como votou a maioria. Ele nunca ficou ranheta lá, lembrando que era um voto vencido, né? Ele foi novamente minoria na sessão em que o Supremo decidiu que o réu Renan Calheiros não podia assumir a presidência da República, mas tinha o direito de presidir o Senado. Eu quero lembrar, ainda hoje ouvi um repórter de Brasília dizendo aqui que era não há linha sucessória. Rodrigo Maia não é da linha, Rodrigo Maia não é vice-presidente informal, não existe isso. A linha sucessória se encerra em Michel Temer. Caso Michel Temer seja afastado definitivamente, o Rodrigo Maia, e depois dele o presidente do Senado, e depois dele a Carmen Lúcia, seja quem for que esteja à disposição para o cargo, assumirá para convocar uma eleição indireta, para aí sim o substituto, o sucessor. A linha sucessória é um cara que venha a ser eleito numa eleição indireta, já que 2016 já acabou, agora estamos em 2016 do B, e a eleição é indireta, né? Pois é, mais uma vez, o Fachin foi derrotado pelos votos dissidentes dos colegas alinhados com o Barroso, que também... Aliás, não foi nem com o Barroso, desculpe. Foi com o decano Celso de Mello, que lançou essa hipótese do Renan ficar no Senado, mas não poder assumir a presidência da República. Vamos convir uma hipótese estúpida, né? Eu quero dizer que ao lado de todos os brasileiros, eu fui também voto vencido ao lado do Fachin nesse caso, né? O voto dele foi decisivo e vencedor para assegurar a maioria que aprovou, mais de uma vez, uma decisão histórica, a de permitir que um juiz possa mandar prender um réu depois de ser condenado no primeiro colegiado, que é a segunda instância. Fez mais. Ao contrário do que ele mesmo fez nas outras vezes que ele foi derrotado, os seus adversários nessa questão, principalmente Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski, agiram sempre de forma solerte e covarde na reação. Porque eu vou lhe contar essa história aqui, você vai lembrar. O caso foi para o Supremo e ele foi sorteado para relatar. Só que ele estava no recesso. O Ricardo Lewandowski, que era o presidente plantonista, mandou soltar o réu, que era o prefeito José Vieira, prefeito de Marisópolis. Eu conheço muito bem Marisópolis, é uma cidade que eu conheci na minha infância. Fica muito perto de Uiraúna. O Uiraúna, no sertão da Paraíba, é a cidade onde eu nasci. Bom, quando o presidente saiu quando voltaram do recesso, e o presidente deixou o plantão, o Fachin pegou o caso e mandou prender. E mais, ele justificou essa ousadia alegando que era necessário prestigiar a estabilidade dos entendimentos fixados em decisões da Suprema Corte. Ou seja em quais forem a sua militância política e seu comportamento como servidor, nosso novo relator da Lava Jato é um cultor da jurisprudência,
Com ele não tem esse negócio de insegurança jurídica, não. Foi por isso que eu reconheci para Alves e Paulinho que ele atualmente é o ministro mais confiável do Supremo. Eu incluo nisso aí a Carmen Lúcia, mas ela é presidente, ela não conta nisso, porque ela não pode ser relator, ela só conta em voto de Minerva, etc. É por isso que eu comemoro a escolha dele, viu? É por isso que essa escolha, sendo aleatória ou não, ela dá ao homem certo, ou a mulher, que se fosse a Carmen Lúcia também ela seria, para executar a missão mais delicada, difícil e que exige mais imparcialidade no judiciário brasileiro hoje. Olhando para os outros membros do plenário, eu não vejo outro melhor nem mais capaz. Bom, Delmane, vamos falar aqui de Congresso agora. Eunício Oliveira, eleito presidente do Senado, 61 votos contra 10 do adversário José Medeiros. O deputado Rodrigo Maia foi reeleito hoje à tarde presidente da Câmara, ou eleito agora, né? Já que antes era enfim, mandato tampão. Foi reeleito, nessa eu não caio não, ele foi reeleito. Reeleito mesmo? Foi reeleito e também mais uma vez passaram por cima da Constituição. Muito bem, é aí para o biênio 2017-2018. Candidato preferido do Palácio do Planalto e apoiado pelos principais partidos do Centrão e de parte da oposição, ele ganhou no primeiro turno 293 votos, disputou com 5 adversários. O segundo colocado foi Jovair Arantes, com 105 votos, André Figueiredo teve 59, o Júlio Delgado 28, a Luísa Erondina 10 e Jair Bolsonaro 4 votos, José Neumann. Eu tenho dito aqui que não ligo a mínima para essas eleições do Congresso. Eu me admiro que vocês venham dando tiro. O Congresso, porque o Jovair Arantes. Ai, mas o Jovair Arantes vai reagir. Porque os vencedores estão pouco ligando para o fato de serem mandatários do único poder de representação direta do eleitorado. Tanto que saíram da vitória dizendo que é abuso de autoridade, tudo que o povo brasileiro não quer. Ambos ganharam com folga as eleições, demonstrando que mostrando que essa disputa trombeteada pelos condutores do óbvio era apenas uma flor do recesso, aquilo que o pai de Rodrigo César Maia chama de factoides. O que me interessa é que, sendo todos eles fâmulos de Temer, eles conduzirão a bom porto as reformas necessárias para tirar o Brasil do buraco, e aí eu estou com eles. Temer é, ao mesmo tempo, o mais impopular presidente da história da República e o que tem mais apoio do Legislativo. Eu comemoro também, Saqueto, o esfarelamento total dessa oposição irresponsável que tenta salvar a sua honra, falando de um golpe que não houve, para não ter de explicar o assalto a todos os cofres da República de que ela foi sócia. Este também é o caso do Senado, o que me consola um pouco ao pensar que Eunício Oliveira ocupa a cadeira que já foi de Diogo Feijó, Auro de Moura Andrade, Magalhães Pinto, Marco Maciel, Petrônio Portela, Antônio Carlos Magalhães, Luiz Viana Filho, Nelson Carneiro e José Sarney. Olha, eu não tenho tempo para citar todos os presidentes do Senado, porque certamente, assim como Donald Trump é o pior presidente da história dos Estados Unidos, o Eunício Oliveira é o presidente mais apagado da história do Senado brasileiro, César Saqueto. José Neumann e Pinto. Se quisesse perguntar do eleitor, dá. Três, 2, 1, Inter.